Dircei da Silva Cardoso, por Jonathan de Souza Machado, por Satiro Aires de Ricardo, Bruno João Constante, Aires, Júlio Ricardo e Luiz Alfredo Constante, por Manuel Freitas Fernandes, por Etelvina Pazeto de Favre, 1 mês de falecimento, Pedrinho de Freitas Fernandes e José Manuel Fernandes, por Pedro Gabriel Rodrigues, por Almiro Martins de Freitas, por Celso Arnoldo Mai, por Dior Cardoso, pela saúde de Josiane e de Arte, por Eugênio Modolon e João Dutra, por uma pessoa doente de nossa comunidade e em ação de graças por todos os pais. Jesus, filho de José e Maria, é o pão descido do céu para sustentar nossa caminhada rumo ao Pai Celeste. Queremos nos alimentar com o pão da palavra e da Eucaristia, alimentos da vida plena e eterna. Celebremos em comunhão com as famílias, especialmente com todos os pais, os primeiros responsáveis para que os filhos tenham existência digna e feliz. O canto de entrada é o número 241.
Dirijamos ao Pai, cantando glória a Deus nas alturas. Canto de glória número 332. Ó Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dá-nos cada vez mais um coração de filhos e filhas para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O alimento da Palavra de Deus nos proporciona força para a caminhada cotidiana, ajuda-nos a viver em harmonia com os outros e nos torna seguidores e imitadores de Cristo. Ouçamos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos,
Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus os marcou como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria e injúrias. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de pé, aclamemos o Evangelho cantando o número 55. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Eu sou o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca mais morrerá. Eu conheço o Pai porque sou filho. E porque sou filho, eu represento o Pai. Eu conheço-o e eu dou a conhecer a todo e a toda pessoa que quiser conhecer. Disse Jesus: quem se deixa nutrir por este pão tem a vida eterna. E quem não come, não se deixa nutrir, quem não escuta a palavra, quem não se aproxima da mesa do corpo e do sangue de Jesus, não tem a vida. Essas palavras de Jesus nos fazem ver e repensar o cenário do profeta Elias, que juntos acabamos de ouvir na primeira leitura.
Elias estava passando por uma situação difícil. Estava sendo perseguido porque ele não podia pregar, não podia profetizar no templo em Betel, em Jerusalém. E foi obrigado a sair da cidade de Jerusalém para ir para outros lugares, a fim de aí poder exercer a sua profissão, o ganha-pão. Porque Elias era um profeta que denunciava as injustiças, era um profeta que estava ao lado da verdade e a favor da verdade, dizia tudo o que devia ser dito para que o povo pudesse se salvar. Mas essa situação tocava e incomodava aqueles que eram os injustos, os amigos da depravação, os amigos do erro, os amigos do pecado, como nos disse São Paulo na carta que escreve aos Efésios, cuja leitura acabamos de ouvir. Nós não podemos continuar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não podemos ser estorvos, não podemos ser obstáculos, empecilhos para que Deus possa agir na nossa própria vida. E os sinais, os gestos que revelam que de facto nós estamos a ser estorvos, obstáculos da ação de Deus, do poder do Espírito Santo na nossa vida, Paulo também nos diz. São as irrivalidades, são as invejas, são as injúrias, são as fofocas, são as calúnias, é a soberba, a prepotência, tudo isso. Como cristãos e cristãs, nós não podemos viver nessa situação. Nós devemos ser homens da misericórdia, da compaixão, da ternura, da bondade, do amor, da paz. Nós precisamos ser aqueles e aquelas pessoas que promovem o bem e não o mal. Aqueles que no seu dia a dia eles procuram evitar o mal e fazem sempre o bem, porque Deus é o sumo bem. Então, quando nós fazemos o mal, nós estamos a entristecer o Espírito Santo. Nós estamos a contristar o Espírito Santo. E por isso aqui nos diz, não podemos contristar o Espírito Santo de Deus. Isso exige de nós um certo profetismo, sermos, de facto, os novos Elias e as novas Elias. Pessoas que não temem nada nem ninguém. Pessoas que não dão um braço a torcer diante do pecado. Dizem sempre sim à graça que santifica. E isso vai exigir de nós perseguições. Vai exigir de nós uma luta árdua, uma caminhada difícil de percorrer. Mas todo homem, toda mulher que se alimenta da palavra de Deus, todo homem, toda mulher que se nutre da Eucaristia, tem forças suficientes para enfrentar todas as barreiras e todas as dificuldades que pode encontrar no seu dia a dia. Vejamos na primeira leitura. Elias olha para trás, vê as perseguições, vê a dura tarefa que tem pela frente e então a tentação é de desistir. Mas, por ser um homem de Deus, ele olha para o céu, senta-se, mas com os olhos voltados para o céu e diz: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus antepassados. Esta súplica, este grito de Elias, não é um grito simplesmente de desespero, mas é um grito de confiança e esperança. É um grito que faz com que Elias se jogue nas mãos de Deus providenciais, para que de facto aquele Deus que fez o homem e a mulher, aquele Deus que chamou à existência tudo quanto existe, seja o coroador ou o coroamento das nossas próprias obras. Antes de cair nas mãos dos homens, Elias prefere cair nas mãos de Deus. Que seja o próprio Deus a lhe tirar a vida. E não os homens. No momento mais difícil da sua vida, a quem você tem recorrido? De onde lhe tem vindo a força? A quem tem pedido ajuda? A Deus ou a outra pessoa que não seja Deus? Elias nos ensina hoje a nessa dura caminhada não desistirmos nunca da
da nossa missão. Confiando sempre em Deus, dele vem o nosso auxílio e a nossa proteção. Elias, quando ficou desanimado, parado ali, a súplica dele foi ouvida. Ouvimos. Deus enviou o seu anjo e preparou o pão assado na cinza e com água. O anjo aparece e diz: Elias, acorda, levanta-te, senta-te e coma, porque longa é a sua jornada. Elias comeu e tentou de novo desistir da viagem. Mas o anjo pela segunda vez diz: vamos embora, coma, ainda tens 40 dias para caminhar. E vejam que no final do texto, Elias chega a Horebe, a cidade de Deus, e ali se encontra. E nessa parte me faz lembrar um trechinho daquela música que o Padre Zezinho compôs. E ao final do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Dormiria muito mais feliz por quê? Porque terei tudo aquilo pelo qual eu lutei durante toda a minha vida. Porque ao final do dia eu me encontrarei com Deus e com Deus eu viverei para sempre. Mas para que a gente chegue até ali, nós precisamos cavalgar a montanha no nosso dia a dia. Isto quer dizer que você não pode desistir daqueles que você ama. Isto quer dizer que você não pode desistir da missão que Deus lhe confiou. Ariel, isto quer dizer que você não pode desistir da sua missão. Deus, quando criou, você pensou e tem um projeto, tem um propósito sobre você. É dura a caminhada, é difícil, mas com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Basta gritar como Elias fez. Basta, Senhor. Já a minha vida não tem saída. Não vejo outra saída, não vejo outra situação. Só você pode dar um jeito. E Deus deu um jeito. Elias chegou a Horebe. Se Elias chegou porque suplicou, porque rezou, porque pediu a Deus, por que você, suplicando, não se confia nas mãos de Deus? E Jesus, ademais, no Evangelho disse: eu sou o pão da vida. É uma chamada que Jesus faz, é um convite que Ele faz para que todos nós nos confiemos nele, para que todos nós nos deixemos nutrir por Ele, para que todos nós nos deixemos tocar por Ele, para que todos nós ouçamos a Sua palavra e, ouvindo a Sua palavra, todas as incertezas sejam eliminadas. Todos os pesos que nós carregamos sejam afastados de nós, sejam retirados. Aliás, no outro texto Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis alívio. Elias encontrou alívio na sua caminhada. Você encontrará alívio na sua caminhada, se confiando em Deus, esperando nele e com fé gritar: Senhor, basta a tua graça. Pois é no momento mais difícil que Jesus manifesta o seu poder sobre nós. E Deus manifestou o seu poder em Elias. Tenho certeza absoluta de que se você confiar, se você suplicar, se você esperar com fé e confiança, esperança, como dizíamos há pouco, também você conseguirá triunfar sobre tudo e sobre todas as situações por que você esteja passando. Que esse Elias, o homem o profeta, o homem de garra, o homem que não temia nada de ninguém, interceda por todos nós, a fim de que um dia, com Cristo, nós venhamos a ser vencedores, porque com Ele e nele nós nos tornamos homens profetas do bem, profetas da graça, profetas da bênção, profetas da reconciliação, profetas da justiça, profetas do amor, profetas segundo o coração do próprio Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Creio em seu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
atividades comunitárias, dizendo: Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Iluminai, Senhor, a Igreja que se empenha a favor da vida digna para toda a humanidade, vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Sustentai com alimento celeste os ministros e os agentes de pastoral das nossas comunidades, vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Tornai-nos imitadores de Jesus Cristo, como irmãos e irmãs que se amam, vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Abençoai todos os pais, para que sempre saibam oferecer o que é melhor para seus filhos, vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Ajudai as famílias a viver unidas e partilhar paz e alegria entre seus membros, vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Pai Santo, que nos dás a comer o pão do céu, ajudai-nos a ser solidários com os que carecem do pão da terra. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na Eucaristia, Cristo se apresenta e se oferece como o pão que responde e satisfaz ao anseio do ser humano. Com o pão e o vinho, ofertamos a vida de todos os pais com suas famílias. O canto de ofertório